Boa tarde a todos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, dando sequência a essa grande live Onde Investir. A gente já teve aqui conosco Caio Megali, trazendo um pouco de perspectivas para o cenário econômico, Ferreira do lado de estratégia, e agora a gente vai focar no tema ESG e quais são as principais tendências adiante. Para ter essa conversa, para tocar essa conversa aqui comigo, eu tenho a Luísa Aguiar, que é aqui do time ESG, e tenho dois convidados super especiais, ambos da Dália, então Felipe Hirai, que é gestor da Dália, e a Karina, Head ESG também da Dália, para a gente discutir um pouquinho quais são as perspectivas para 2024 pensando nesse tema. Acho que muito do que a gente gosta de trazer é que, sim, o tema ESG ele é de longo prazo, mas a gente vê que algumas tendências surgem com força maior. Então a ideia é explorar quais são, né, enfim, um pouco das perspectivas para o ano que se aproxima. E para começar essa conversa, eu queria, enfim, abrir o espaço para vocês se apresentarem. Karina, se quiser começar, Hirai na sequência. Boa tarde, muito prazer, obrigada pelo convite. Eu sou a Karina Azevedo, trabalho na Dália, sou responsável pelas iniciativas ESG lá na gestora. Eu sou o Felipe Hirai, eu faço parte do Comitê de Investimentos. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado novamente pelo convite. Não, perfeito. Então, acho que antes da gente entrar, né, de fato, né, de quais são as perspectivas que a gente olha para o tema ESG olhando para frente, acho que vale fazer uma contextualização inicial e saber um pouquinho sobre a história de como que vocês fazem o processo de investimento olhando, né, para os indicadores ESG dentro da Dália. Então, Hirai, vou começar com você. Aqui, acho que cada time, cada gestora faz de uma forma. Aqui no time ESG da XP, por exemplo, de ações da XP, a gente tem um time dedicado a avaliar como que esses indicadores vão ser integrados nas companhias de capital aberto, e a gente troca muito com os analistas setoriais para isso. Né, a gente sempre fala que é um trabalho, de fato, é um trabalho colaborativo a muitas mãos. Do lado de vocês, como que a Dália incorpora os temas ESG nos processos de investimento? Acho que eu vou passar para a Karina para ela começar, na verdade, assim, a gente estava, né, até batendo um papo antes aqui, a gente acha que a gente faz, assim, a gente leva o tema muito a sério lá na gestora, mas acho que uma coisa mais importante, né, do que entrar aí nas minúcias de como a gente faz a metodologia, eu acho que é falar um pouquinho do porquê que a gente faz assim, né, por que a gente acredita que ESG é um tema que veio para ficar, não é uma tendência passageira, não é moda, né, enfim, e é algo que impacta, né, e vai continuar impactando as decisões de investimento aí pelos próximos anos, né. Tem uma expressão que a gente usa lá, né, Hirai, na gestora, que a gente acha que resume muito bem a evolução desse tema nos últimos anos, que é o trem saiu da estação, né, o trem do ESG, ele está rodando, ele saiu e ele não vai parar, não é uma tendência, ele veio para ficar de forma definitiva, e quem está dirigindo esse trem é a demografia, né? Então, aí vocês vão brincar comigo e falar, pô, Karina, você vai mandar o papo geracional, clichê, mas a gente acredita muito que a demografia, ela direciona muitas coisas, a gente estuda muito demografia lá na Dália, nas nossas teses de investimento. Eu acho que uma coisa que é muito importante é que as gerações, né, nascidas pós-1980, os millennials e a geração Z, estão dominando, né, obviamente, a força de trabalho, os espaços, as economias, mas o mais importante é que eles estão dominando a força política nas democracias do mundo, né? Isso para a gente tem, assim, um valor enorme, porque se você parar para pensar, eles já são quase 60% do eleitorado mundial, né? E nos próximos anos isso vai chegar a 80%. É muita coisa, né? E o que isso significa, né? Assim, o que essa geração traz que as gerações anteriores, né, não traziam? É esse olhar, né, para pautas socioambientais, né? E assim, pesquisas mostram, né, que 3 grandes prioridades para os millennials e para a geração Z qualidade de vida, saúde e clima, né? Então essas gerações, elas olham para o meio ambiente, elas olham para problemas sociais, e isso vai direcionar, né, a força política no mundo. E não só a questão política é relevante, né? Até recentemente a gente contribuiu um pouco para uma matéria no Valor que falou um pouco da grande transferência de riqueza, né? Os millennials,
e a geração Z vão herdar, assim, só nos Estados Unidos, né, para dar uma noção, né, uma noção de grandeza, 70 trilhões de dólares nos próximos 20 anos. Né? Então, vai acontecer a maior transferência de riqueza da humanidade nos próximos 20 anos. Então, unindo o poder político com muito poder econômico, né, obviamente que essas gerações que vão direcionar esse trem do ESG, essa pauta e a força política no mundo. Né? E por que é importante a força política? Porque é ela que direciona os investimentos, né? É ela que direciona o caminho, né, das nações e, enfim. Então, na Dália a gente faz uma análise super profunda, né, de todas as empresas no Brasil que a gente investe. A gente tem uma interação grande com as companhias. E, enfim, tem uma parte mais técnica aí que acho que quem quiser dar uma olhada, a gente deixa tudo público lá no nosso site, na nossa política. E acho que o Hirai pode falar um pouquinho mais da parte de investimentos. Aliás, só um pouco desse lado da política, Marcela. Você viu quantos anos tem o novo presidente do Equador? Jovem. É impressionante. Ele foi eleito com 35 anos, ele tem 36 agora. Então, esse tema da transferência política para as outras gerações está acontecendo agora. Isso para a gente é um negócio que é muito relevante. E aí, voltando um pouco na questão de como que a gente faz o nosso processo de investimento, essencialmente a gente combina duas coisas principais. O que a gente vê no cenário macroeconômico, principalmente no cenário macroeconômico global, com a análise micro específica dos ativos que a gente investe. E aí, quando a gente olha essa parte micro das empresas, por exemplo, que a gente investe, a gente olha várias coisas diferentes. Tanto análise de balanço, análise da gestão, análise dos produtos, concorrentes e tudo mais, e a parte ESG. Então, quando a gente olha como que a gente integra ESG no nosso processo de investimento, ele é realmente parte do processo. A gente não acredita que existe esse negócio que você analisa só com foco ESG ou completamente sem ESG. A forma como que a gente olha e acredita que esse processo ele tem que ser integrado. E até assim, eu acho que talvez um dos nossos grandes objetivos aqui dessa live é mostrar para as pessoas como a ESG ela é parte integrante de muita coisa que cerca a gente, de muita coisa que acontece nos mercados, eles têm um impacto muito forte da pauta ESG. Até para começar a falar um pouco disso, antes da gente passar um pouco para a história dos cenários para 2024, muita gente tem se preocupado ou falando, pô, mas o ESG meio que saiu de moda nesses últimos anos. Mas a culpa não é do ESG, a gente tem que entender o contexto que isso aí aconteceu. E querendo ou não, nos últimos 2 anos, ou especificamente no começo do ano passado, aconteceu um evento que foi muito, muito importante, que foi a guerra da Rússia com a Ucrânia. Por que esse evento ele foi tão importante e até, de uma certa forma, prejudicial, entre aspas, para o ESG? É porque ele levou, primeira coisa, para uma alta muito forte dos preços de energia, uma alta muito forte do preço de petróleo, e a gente começou a discutir a segurança energética das pessoas. E aí, quando a gente pensa nas necessidades básicas das pessoas, aquela história da hierarquia de Maslow, o que está na base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. O direito de viver, de respirar, de se alimentar, de se aquecer. E, poxa, quando a gente começa a contestar ou pensar na possibilidade que a Europa, por exemplo, se tivesse tido um inverno mais rigoroso, ficaria completamente sem gás, sem energia, sem aquecimento, é um negócio que é muito, muito impactante. Na hora que a gente tem esse tipo de preocupação, todas as outras preocupações elas ficam mais secundárias. Teve um outro fator que é derivado até desse primeiro, que foi um choque muito grande de inflação. Poxa, se energia está na base da pirâmide das coisas, comida, de uma certa forma, derivada de energia, se o preço da energia sobe, a inflação no mundo inteiro sobe. E se a inflação no mundo inteiro sobe, Marcela, o que acontece? A taxa de juros no mundo sobe. Então você tem uma alta da taxa de juros no mundo inteiro. E você mesmo falou no começo, que eu achei muito interessante, que essa pauta ESG é uma pauta de mais longo prazo. E o que a gente aprende aqui com o Ferreira ou nos cursos de valuation é que, poxa, o fluxo de caixa descontado é o que vai acontecer lá na frente, descontado a valor presente. Se a taxa de juros sobe, o valor desse ativo aqui que tem fluxos de caixa mais positivos lá para frente, ele diminui. Então você junta essas duas coisas, ficou de fato muito mais difícil de discutir essa pauta. Só que quando a gente olha para frente, especificamente para 2024, no nosso ponto de vista é muito difícil a gente não ficar otimista.
Por quê? A gente já está vendo, né, que as cadeias de produção como um todo já estão se normalizando. Os preços das commodities, petróleo principalmente, eles já estão caindo. O preço hoje de petróleo está mais baixo do que estava 2 meses atrás e a gente acha que essa tendência ela continua ali para 2024. Os bancos centrais do mundo estão reduzindo as taxas de juros. O Fed sinalizou agora que talvez a gente tenha parado de subir os juros nos Estados Unidos. A gente não, né? Eles, porque a gente aqui não manda nisso. Mas enfim, o que isso significa, e aí um pouco, né, na fala do Ferreira, poxa, a gente tem uma composição de cenários que pode ser muito positiva para a Bolsa. Talvez a gente esteja vivendo esse começo de bull market para o mercado de ações e para os ativos de risco aqui no Brasil, que deveriam também ser muito positivos para os investimentos ESG. O ponto aqui é que o investimento ESG ou a temática ESG vai voltar a entrar em pauta muito forte no ano que vem. Não, perfeito. Acho legal que você trouxe um pouco desse debate, né, em relação à parte dedicada a ESG não. Acho que isso é uma coisa que a gente acredita muito aqui, né? Enfim, a gente está analisando uma empresa, tendo essa visão holística, ainda que, né, seja uma análise financeira, é muito difícil você dissociar as duas coisas, né? No fim, a empresa é única e é como ela está posicionada hoje que vai ditar o quanto que a gente espera, né? Enfim, que ela gere de receita. E acho que tudo isso muito conectado, né? Trazendo esse olhar cross, que acho que é um pouco do que a gente tenta explorar aqui também nas nossas recomendações. E aí agora pensando em 2024, acho que você já trouxe, né, enfim, um pouco do que a gente acredita aqui também, né, com esse cenário olhando para frente, como que o tema ESG pode se beneficiar. E pensando nisso e até, né, trazendo aqui também o seu chapéu de gestor, acho que olhando para o ano que vem, dentro dessa grande temática e desse benefício frente ao cenário, né, econômico melhor, tem alguns temas que vocês, né, acreditam, que vocês colocam que de fato devem centralizar os holofotes, ou seja, numa perspectiva do investidor, seja o investidor que está nos assistindo, né, enfim, de algum tema que ele deve ficar mais atento. E aí, claro, que sempre olhando numa perspectiva de tendência, né? Então, assim, claro, acho que não são coisas que acontecem, né, que devem acontecer no ano que vem e que ficam, mas sim tendências que vão se mapeando, que vale a pena o investidor ficar de olho, eventualmente, né, enfim, ter nomes específicos que estejam bem posicionados para surfar essas oportunidades. Acho que eu vou começar falando um pouquinho de tendência aí, bom. né? Perfeito. Então, assim, pensando aqui, né, assim, 3 grandes temas que a gente vê ganhando holofote, né, ou que pelo menos deveriam ganhar relevância aí para o próximo ano. O primeiro deles é a transição justa, né? Então, todo esse debate de como você avançar na agenda ambiental, né, na questão da emergência climática, transição energética, sem deixar a agenda social para trás. O segundo grande tema seria clima e seus riscos e impactos físicos mesmo, né? A gente viu muitos eventos drásticos e preocupantes aí ao longo do ano, então é algo que com certeza vai impactar muito a vida das pessoas e das empresas, né? E o terceiro tema, que é um pouco menos óbvio, a gente vai explicar um pouquinho para vocês porque que a gente conecta ele com ESG. A gente vê menos essa conexão, mas para a gente tem tudo a ver, que é a inteligência artificial, e a gente acha que isso vai ganhar muita força e muita discussão para o próximo ano, né? Começando aqui falando um pouquinho de transição justa, né? Acho que esse é um ponto que a gente bate muito na tecla lá na gestora, já desde quando a gente começou, né, nessa discussão de transição energética, enfim, que enfim, de certa forma é você humanizar um pouco esse debate, né, da transição para uma economia mais verde, mais justa, né? Então, alguns aspectos que a gente acha que são deixados um pouco para trás, né, nessa discussão, né, de transição energética, que é essa questão social, né? Então, assim, se você, por exemplo, a demografia, de novo, né? Então, como a demografia impacta essa discussão? Se você olha a expectativa do crescimento populacional no mundo para os próximos 50 anos, né? Até a ONU tem um gráfico super interessante nisso, até parece, assim, no gráfico parece que os países estão concorrendo entre si, e aí você tem os países que estão liderando, que são os países que vão receber o maior aumento populacional, né? Os países que lideram esse aumento são essencialmente economias emergentes que estão na África e na Ásia. Hoje não existe um ser humano
no mundo que tem dignidade e qualidade de vida sem energia elétrica. Então, se você precisa de energia para desenvolver uma economia, né, e dar mais qualidade para as pessoas, então é um debate que se torna muito mais complexo, né, você falar de transição energética e de transição de combustíveis fósseis para as renováveis, se você não considera esse aspecto social, né? Então, a gente acha que você vai ter uma demanda energética no mundo muito maior nos próximos anos e você vai precisar fazer uma migração rápida para energias renováveis e como que isso, né, entra no debate. A gente acha que isso vai ganhar muita discussão. Uma outra questão, assim, trazendo essa discussão aqui para o Brasil, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na produção de petróleo no Brasil, né? Até 2029, a produção de petróleo no Brasil ela vai aumentar em 80%. Isso tem alguns impactos que podem ser muito positivos para a agenda social, né? Primeiro porque ela traz mais exportação, receita de exportação para o país, né? E segundo que essa produção de petróleo, ela, assim, estima-se que ela vai significar aproximadamente 150 bilhões de reais por ano nos cofres públicos, e isso se reverte em dinheiro, né? Assim, isso poderia ser dinheiro para programa social, para ajudar as pessoas, né? Que acho que é algo muito relevante dentro do nosso país. Então, acho que transição justa, a gente vê um tema aí, né, sendo muito discutido e ganhando a pauta. Você quer falar um pouquinho de clima? Eu vou falar de clima, mas o clima é um negócio que é super difícil de dizer. Acho que a questão do clima, acho que ela é muito importante porque a gente teve, alguns cientistas estão falando que esse ano de 2023 vai ser um ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Como eles calculam isso exatamente, Marcelo, eu não sei, mas enfim, mas parece ser um dado que é muito importante. De fato, a gente sentiu como esse ano ele foi atipicamente quente e isso tem impacto em várias coisas diferentes. Eu já falei um pouco da história de agricultura e tal, mas na Bolsa, até tentando trazer um pouco mais para o nosso mundo real aqui de investimentos, a gente viu que isso teve impacto em setores diferentes. Por exemplo, o vestuário foi impactado negativamente porque as vendas de inverno elas foram piores. A parte de saúde e o lado dos farmacêuticos, eles venderam menos remédios porque as pessoas ficaram menos doentes. Do lado das operadoras de saúde, eles tiveram uma frequência menor de pessoas que foram para os hospitais, usaram menos os planos de saúde, então eles tiveram um impacto positivo. A gente viu algumas preocupações com cadeias de produção, então a gente viu a seca no norte, que também por conta do El Niño, o norte ele tem menos chuvas, o sul ele tem mais chuvas. A seca no norte, a gente ficou muito preocupado se algumas cadeias de produção de eletroeletrônicos, elas seriam impactadas ou não. Então tinha um risco, ainda tem um risco de algumas coisas, tipo ventiladores, ar-condicionados não serem produzidos e faltarem, acabarem o estoque disso daí. Então tem uma série de impactos importantes que podem acontecer, aconteceram nesse ano e podem acontecer de novo no ano que vem. E o terceiro ponto, que a Karina falou da história da transição justa, depois a gente falou sobre clima, e a terceira coisa que a gente acha que é muito importante é a parte de inteligência artificial. E, obviamente, isso é uma coisa que está em pauta, em voga, e todo mundo fala sobre isso, mas é impressionante a quantidade de coisas ou de aplicações de inteligência artificial que a gente tem mapeado e observado, como isso pode ajudar muito a pauta ESG. Seja do lado da história de clima, que hoje tem vários supercomputadores, né, aqueles quantum computing que hoje estão sendo usados para fazer modelagem de climas, ajudar as pessoas a se a preverem melhor o que vai acontecer, preverem melhor quais podem ser alguns desastres ou outros eventos climáticos. Tem um lado de aumentar a eficiência na vida das pessoas, seja do lado de um atendimento médico ou melhorar o objetivo ou a forma como que impacta um programa social. Então, a gente acredita que tem várias formas que a inteligência artificial vai impactar muito essa pauta ESG. E para a gente pensar, né, de uma forma mais conclusiva e tentar transformar para a parte de investimentos, o que a gente pensa sobre esses três temas para o ano que vem, acho que do lado da transição justa, o que a Karina falou está ficando mais evidente aqui no Brasil. Tanto do lado de exportação, que as exportações elas têm surpreendido para cima. O Brasil ele tem uma balança comercial hoje está chegando perto de 90 bilhões de dólares aí dos últimos 12 meses.
Quando a gente compara esse número com relação ao PIB, a gente está chegando perto de 5%, que foi muito parecido com o boom ali no começo dos anos 2000. Uma balança comercial mais forte, a gente tem uma moeda que é mais apreciada, com mais arrecadação fiscal, a gente tem uma preocupação fiscal menor, eventualmente uma inflação mais baixa e mais crescimento. Do nosso ponto de vista, na visão da Dália, uma das melhores formas de ajudar as pessoas no Brasil é promovendo mais crescimento econômico. Então, acho que essa é uma pauta que é muito, muito importante. Do lado de clima, como eu falei, é muito difícil dizer o que vai acontecer para frente. Se a gente tiver um ano como foi parecido com 2023, vai ser muito importante as pessoas, quando fizerem os seus investimentos, levarem isso em consideração. Poxa, será que o inverno o verão vai ser muito mais quente ou não? Será que o inverno vai ser mais rigoroso ou não? Isso daí poderia ter um impacto direto aí no dia a dia de algumas empresas, então é importante observar. E na parte de inteligência artificial, infelizmente, a gente não tem muitas formas de investir aqui no Brasil. Mas, o pessoal daqui da XP tem as suas recomendações de investimentos internacionais. A gente tem algumas pessoas que olham para isso dentro da Dália. Das formas que a gente tem feito isso, olhando o setor de semicondutores nos Estados Unidos, que tem performado super bem. Pô, acho que super legal essa grande introdução, inclusive no nosso próprio relatório, né, de o que esperar para 2024 na agenda ESG, por exemplo, a gente traz como uma das principais tendências para o ano que vem a questão de mais empresas e mais países olhando, né, para compromissos de emissões líquidas zero, entendendo, né, que riscos relacionados à agenda climática estão cada vez mais presentes, principalmente dado o aumento da frequência e também da intensidade dos eventos climáticos que estão acontecendo ao redor do mundo e que, por consequência, tem um efeito, né, tem um impacto econômico também. E sobre a questão da transição energética, a gente, inclusive, agora, nessa semana, mais para frente, a Marcela vai trazer mais um pouquinho sobre esse tema, mas está acontecendo a COP28, é a conferência anual que acontece, organizada e realizada pela ONU. Esse ano está acontecendo em Dubai, e a questão da participação, do engajamento do setor petrolífero está muito em alta no debate, né? Principalmente dado a necessidade, né, ou as discussões em torno do setor petrolífero de fato ter uma meta de aumentar a exposição a renováveis e aí, de repente, em algum momento, a gente conseguir, o mundo como um todo, conseguir interromper, né, ou reduzir, pelo menos, a produção de combustíveis fósseis e essas discussões a gente acredita que estão permeando na conferência, mas que certamente também estarão permeando as discussões no ano que vem. Com relação a esse ponto de inteligência artificial, aí, Hirai, acho que eu vou fazer uma pergunta sobre ele. É um tema que está super em alta, a gente tem olhado cada vez mais para isso. E uma das coisas que a gente vê é que quando as pessoas falam de inteligência artificial, se perguntam muito sobre o impacto no social, né? Ou seja, a inteligência artificial vai, de fato, impactar o mercado de trabalho, ela vai substituir alguns empregos e como é que isso vai ficar? Aí tem especialistas que dizem não, na verdade o que vai acontecer vai ser uma mudança de capacitação, né, novos empregos, novas oportunidades vão surgir, mas queria entender um pouquinho como que a inteligência artificial pode impactar principalmente o S, né, da sigla do ESG. Bom, muito boa pergunta. Assim, eu acho que eu falei um pouco da história dos potenciais benefícios, que eu acho que uma maior eficiência da economia traz benefícios diretos para a população, pessoas que não tinham acesso a desde medicinas de alta qualidade até outros serviços que elas podem passar a ter acesso por conta da inteligência artificial. Esse negócio é uma coisa muito impressionante. Assim, quando a gente usa o ChatGPT, imagino que vocês já façam isso, é impressionante a capacidade que isso tem e como isso pode ajudar a gente no nosso trabalho no dia a dia. É difícil de dizer exatamente se isso vai levar a um aumento ou não do desemprego, porque, poxa, a gente já viu várias revoluções acontecendo na história da humanidade, mais especificamente nos últimos séculos, desde a história da Revolução Industrial, vai com o aumento do uso da internet depois, e todas as vezes o discurso sempre foi que, essa revolução vai trazer uma ruptura tão grande que vai levar a um aumento de desemprego, e sempre tem alguma previsão catastrofista que, poxa, vai levar a um aumento muito grande do desemprego ao redor do mundo.
É difícil a gente dizer exatamente o que vai acontecer, mas talvez a gente olhar um pouco esse passado e pensar qual foi o ganho de produtividade que a humanidade teve ao longo dos vários anos e qual foi o impacto disso no emprego das pessoas, no emprego dos países, é muito difícil de você fazer uma relação clara de que a Revolução Industrial levou a mais emprego, de que a internet levou a um aumento do desemprego. Então, quando a gente pensa para o futuro, sim, podem ter alguns setores, umas classes de trabalhadores ou trabalhadoras que podem ser impactadas por conta disso. Mas quando a gente pensa no ganho total da sociedade, como um todo, a gente acredita que isso deveria ser, sim, um saldo muito, muito positivo. Não, perfeito. Acho que vocês trouxeram um pouco, enfim, dessas 3, né, grandes tendências. Acho que elas conversam em parte com um pouco do que a gente tem visto. Então, né, no relatório do Onde Investir, que está na descrição aqui do vídeo, a gente discorre um pouco sobre o que esperar olhando para frente. Acho que parte conversa. Então, quando a gente fala, né, igual a Luísa trouxe em relação à parte, né, desses compromissos net zero, um pouco do que a gente tem visto são, de fato, muitas empresas assumindo uma série de compromissos ou até, enfim, nações, né, aqui no Brasil. Acho que a COP coloca isso bastante em pauta também, mas a gente tem esses compromissos, né, de médio, longo prazo. Acho que a grande pergunta para 2024 é monitorar um pouco o que as empresas ou até mesmo os países têm feito no sentido de assumir o compromisso. Acho que um pouco da narrativa anterior era: precisamos ter um compromisso, ok, já temos, mas acho que agora a pergunta que fica é o que as empresas estão fazendo, né, nesse sentido, dentre, né, outros temas e tendências. E aí acho que até pensando nesse, enfim, né, do que as empresas estão fazendo, acho que talvez pegando um gancho, né, na pergunta da sequência, você trouxe um pouco de quais são os potenciais setores que podem se beneficiar. Pensando em termos de desafio, né, assim, quais, né, enfim, na visão de vocês, são os setores mais desafiadores? Até, Karina, você trouxe um pouco dessa questão do petróleo, enfim, e da produção, e como isso eventualmente pode trazer também e respingar positivamente para o S, né? Onde mora o principal desafio na visão de vocês e quais são os setores que a gente pode dizer que eventualmente estão mais atrasados e precisam correr, né, para fazer a lição de casa? Acho que você, aproveitando, né, acompanha muito ali as mineradoras, Vale, etc. Acho que a gente tem visto, né, uma série de avanços nesse sentido, muito tentando entender como que elas conseguem investir em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para, né, exercer as suas atividades de uma forma, enfim, né, melhor e também se adaptarem para essas tendências maiores que vão seguindo. Então, acho que seria legal escutar um pouquinho de vocês nessa perspectiva, né, do caminho, do esforço por parte dos setores. Posso começar aqui? Então, legal. Assim, é uma pergunta muito ampla e difícil, Marcelo, mas acho que você falou algumas coisas que são muito importantes. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que os seres humanos, a gente passou por vários desafios muito interessantes. E todos esses desafios, eles foram enfrentados e superados por 3 coisas principais: vontade política, tecnologia e tempo. Desde quando a gente pensa, por exemplo, na pandemia, que talvez tenha sido uma das maiores crises que a gente viveu nos últimos séculos, poxa, a vontade política focou completamente nisso. Então todo mundo queria investir e trazer soluções para as pessoas. Tecnologia, vacina, querendo ou não, é uma tecnologia que foi desenvolvida pelas pessoas. E a gente só precisava de tempo, não só para produzir a vacina, que esse era um tempo mais curto, mas também para testar e ver a eficácia dela. Então, com essas 3 coisas, a gente acha que os seres humanos, eles conseguem superar a maior parte dos nossos problemas, e com a questão climática a gente acredita que vai ser a mesma coisa. Quando a gente pensa sobre os diferentes setores, obviamente que, poxa, quando a gente olha os setores que são mais impactados e tem mais para fazer, são esses que têm uma emissão maior de gases de efeito estufa, principalmente relacionados a petróleo, a produção de aço, produção de cimento, coisas desse jeito. Acho que não é muito difícil de fugir disso, mas uma coisa que a gente... Desculpa, e o agropecuário também. Mas uma coisa que a gente acha muito interessante é como as empresas elas estão se inovando e conseguindo trazer soluções que sejam diferentes e conseguem reduzir as emissões que elas estão tendo hoje. A Vale é um grande exemplo disso. Acho que ao longo dos últimos anos ela tem mostrado que não só o minério de ferro dela tem uma qualidade maior, então ela tem uma redução na emissão de carbono nas siderúrgicas, mas também ela tem investido em desenvolver novas tecnologias.
a gente falou um pouco das empresas e é impressionante a capacidade criativa que as empresas têm. Tem uma empresa que a gente acompanha, que chama DSM, que ela tem um produto que chama Bovaer. Talvez a gente já tenha falado sobre isso. O Bovaer, ele é um produto que ele age na enzima das fezes do gado, das vacas, para reduzir a produção de gás metano. Falando um pouco de COP, Luiz, uma das coisas que apareceu na COP poxa, não só precisamos reduzir as emissões de gás de efeito estufa, precisamos reduzir especificamente a redução de metano. Então, quando a gente vê um negócio tipo Bovaer, que consegue reduzir as emissões de gás metano do gado em até 45%, é uma coisa que deixa a gente muito otimista com como as empresas conseguem superar isso. Mas eu acho que tem um outro aspecto também que é muito interessante quando a gente pensa em investimentos, e como eu estava falando, isso é tudo muito relacionado, que é qual que é o impacto macro de toda essa história de que, poxa, a gente precisa descarbonizar o mundo. E uma das coisas que tem chamado muito a nossa atenção lá na Dália é como, por exemplo, a China tem performado melhor do que o esperado, como os preços de minério de ferro têm estado melhores ou mais altos do que o esperado. E a gente pesquisando isso e foi tentar entender o que estava acontecendo, e uma das coisas que a gente observou é que a narrativa que estava prevalecendo sobre essa história de globalização é que o mundo está passando por uma desglobalização. Então, com essa história de guerra entre China e Estados Unidos, estão sendo construídas cadeias de produção separadas, isso daí vai levar a mais inflação, esse negócio vai levar a aumento de custos, mais ineficiência e tudo mais, e a China vai continuar a desacelerar. Só que quando a gente olha os dados, a gente não consegue ver isso. Na verdade, pelo contrário, as exportações da China estão indo bem. E a gente tenta investigar os motivos para isso, e é difícil de colocar uma coisa só. Mas uma coisa que chama muita atenção é que quando a gente olha as estimativas de algum banco, por exemplo, o Bank of America, que a gente trabalhou junto lá, Marcela, eles estimam que ao longo dos próximos vários anos vão ser investidos mais de 3 trilhões de dólares por ano na agenda climática. 3 trilhões de dólares por ano é muito dinheiro. E qual que é o principal fornecedor de tudo isso? É a China. Quando vê qual que é a participação dela das células fotovoltaicas que a Karina comentou, dos painéis solares, baterias de carro elétrico, muitas dessas coisas são fornecidas pela China. Então, acho que quando a gente pensa do lado do ESG, tem esse negócio dos desafios, mas tem também uma agenda que é muito bacana do lado das empresas, por conta dos produtos que elas desenvolvem, mas também tem um impacto macro que também é bastante relevante. Acho que uma coisa que foi dito logo no início, né, da sua fala foi sobre as emissões de metano, né? Então, por exemplo, agora na COP, diversas empresas petrolíferas estatais fizeram, né, um acordo para tentar reduzir essas emissões de metano até 2050. E a própria Petrobras, a BP e outras gigantes estão envolvidas, né, nesse acordo comercial, que é super importante para que, de fato, essa agenda, né, e esse compromisso de emissões aumente ao longo do tempo. Mas aí, trazendo um pouco para a perspectiva Brasil, acho que tem muita coisa acontecendo na agenda aqui local, né? Primeiro, tanto o projeto de lei que regula o mercado de carbono, ele está em trâmite, né, nesse momento. A gente tem também a taxonomia sustentável, tem a emissão do primeiro título soberano sustentável que aconteceu no início do mês e que conseguiu levantar 2 bilhões de dólares no mercado lá fora. Então, tem uma série de iniciativas que estão sendo construídas aqui localmente no país e que podem destravar algumas oportunidades de investimento nesse sentido. Então, queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês estão achando dessa agenda aqui no Brasil e quais são os temas que vocês acham que se destacam na visão dos investidores. Não, perfeito. Pode começar. Não, falando assim um pouco de... assim, obviamente que o mercado, né, o projeto do mercado de carbono é hiper relevante, né, porque obviamente que ele traz esse potencial de ganho e perda, né, para as empresas diretamente, né, principalmente para as que mais poluem ou as que menos poluem, né, ali nos dois extremos. E, enfim, a gente acompanha isso super de perto, mas a gente também entende que é uma pauta que já é dada, né, as empresas já estão se movimentando nesse sentido, né, então, como a Marcela falou, enfim, diversas iniciativas, compromissos, metas,
e as empresas brasileiras, né, estou falando aqui, né, cenário local, estão se movimentando muito nesse sentido. Toda a nossa interação com as empresas, a gente percebe muito isso, né. Agora, o ponto, né, que você comentou, Luísa, da taxonomia, né, a gente tem acompanhado isso muito de perto, a gente está super ansiosos aí para ver o que vai desenrolar da COP, porque isso é algo que vai ter um impacto muito direto nas empresas, né. Basicamente, ela vai nivelar ali, ela vai categorizar e nivelar e deixar todos os conceitos e classificações, né, dentro do mundo da sustentabilidade, do mundo do ESG, claros, para de fato canalizar os investimentos para essa agenda. A gente vê o que aconteceu na Europa, né, que é algo que lá está já há bastante tempo, super desenvolvido, né, quase 60% das empresas do principal índice europeu já reportam com base na taxonomia, né. A gente também vê ótimos ganhos do ponto de vista informacional para os investidores, porque a taxonomia vai exigir isso, né. Então, assim, é algo que a gente tem olhado com bastante atenção, né. E por fim, você falou do título soberano, né, da emissão, enfim, de títulos verdes e especificamente do título soberano no Brasil. O Brasil captou quase 10 bilhões, né, de reais em títulos soberanos. É algo, assim, a gente viu muita notícia e se teve prêmio, não teve prêmio, né, mas assim, qual que é o principal assim, ponto ali, conclusão na nossa perspectiva, é a relevância disso, né. E como eu falei no início, né, é a demografia que está direcionando toda essa discussão, né, essa vontade política. Então, para mim, é claro que assim, o Brasil fazer regulação e emitir um título soberano, captando esse montante, né, esse nível de grandeza, é muito relevante, né. Acho que mostra o quanto que a vontade política está direcionada para isso. E no fim das contas, acho que o principal driver ali para as empresas, né, principalmente para os setores que não têm um motivador óbvio, né, de necessidade. Então, alguns setores estão muito à frente na agenda por outras questões, né, porque, já tem um histórico, né, ou uma dependência de recursos naturais, então aquele setor já tinha uma movimentação muito relevante em prol dessa agenda, né, mas para os setores que têm isso muito menos óbvio, é a regulação que vai fazer a diferença, né? Então, para a gente, acho que no fim, né, a taxonomia, o mercado regulado de carbono, é isso, né? Enfim, é a regulação trazendo. Então, se a gente olha, né, a gente brinca que para falar de Brasil, estudar Brasil e o que vai acontecer com a Bolsa no Brasil, a gente tem que sair do zoom da UOL e entender o que está acontecendo lá fora, né? Então, a gente olha muito a experiência e o cenário internacional, né, principalmente a Europa, que está muito avançada nesse tema. Então, quando você olha lá e o que está acontecendo, né, a Europa já está numa segunda fase regulatória, né, já está reformando a primeira regulação no tema, né. Então, que era muito mais aberta, abrangente, principiológica, e agora muito mais fechada, com exigências específicas, objetivos, né, específicos, e isso vai ter um impacto direto nos investimentos, né? Então, enfim, falando um pouquinho, não sei se você quer complementar, Hirai? Não, acho que é isso, assim, acho que a gente tem que acompanhar esse negócio muito de perto, porque muita coisa ainda tem que ser regulamentada, e poxa, o que é bacana aqui do Brasil é que tem muita coisa que está acontecendo de fora, eles estão um pouco mais na frente do que aqui. Então, acompanhar isso, acho que vai ser muito relevante também, como você colocou, né? Acho que esse é um tema importante aí para o próximo ano. Acho que a gente, enfim, dos vários temas que a gente mapeia como tendência, acho que a regulação está presente em quase 100% deles, né? E a gente até vê, enfim, caminhos, né, que já foram traçados lá fora e muito, enfim, né, sempre com bastante aprendizado. Acho que o Brasil consegue, né, enfim, eventualmente aprender também nesse sentido para conseguir, né, direcionar talvez de uma forma mais efetiva, mas a gente sempre fala que, enfim, a agenda de regulamentação também ela não é de curto
prazo, né? Então, até mesmo na parte, por exemplo, de disclosure e, né, enfim, várias outras agendas do mercado regulado de carbono, acho que vão tomando corpo, né, conforme essa agenda evolui. Acho que aproveitando aqui para pegar um pouco das perguntas do chat e voltando, Hirai, para acho que uma das primeiras coisas que você trouxe, né, em relação à dinâmica, né, da guerra Rússia e Ucrânia, acho que o Acácio está perguntando, né, se a guerra impactou o setor de energia, as empresas de energia que tenham como pauta o ISD não estariam vivenciando uma alta dos seus valores financeiros. Acho que é legal explicar um pouco, enfim, dessa dinâmica. Acho que quando aconteceu, né, enfim, esse conflito, acho que a gente discutiu bastante, enfim, quais são os impactos das diversas pontas. Então, acho que, enfim, legal explicar aí para o Acácio. Legal, bacana. Poxa, é difícil porque tem muita coisa para falar e quando a gente fala de energia é um ponto que é muito complexo porque tem várias empresas diferentes. Então eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que aconteceu, o que a gente acha que pode acontecer e onde podem ter as oportunidades. Acho que o impacto direto da guerra foi uma alta de preço de petróleo e isso fez com que as ações de empresas produtoras de petróleo subissem. Então isso foi um negócio que negava que isso aconteceu. Só que não foi um impacto duradouro, né? A gente viu um choque de preços que ao longo do tempo as cadeias de produção elas se normalizam e a produção, na verdade, de petróleo ela tem surpreendido para cima em um ambiente em que você tem um grande consumidor que é os Estados Unidos que está passando por um processo de desestocagem feito pelo governo e a demanda como um todo ela está diminuindo. Por quê? Porque as economias globais elas estão desacelerando. Essa combinação de fatores tem feito com que os preços de algumas commodities, como por exemplo o petróleo, eles tenham caído. Isso tem impacto agora, assim, teve impacto positivo quando subiu, agora tem impacto negativo quando caiu. Quando a gente pensa aqui no universo do Brasil, obviamente as petroleiras elas seguem mais ou menos essa dinâmica, dependendo da paridade de preços que elas praticam ou não, que aí depende de outros fatores como vontade política e tudo mais. Mas quando a gente olha o mercado de energia, tem algumas dinâmicas que são muito importantes. Como a gente já falou aqui, o Brasil ele tem uma matriz energética renovável muito forte. O que é uma matriz energética renovável? Basicamente a gente gera energia através de água, barragens, através de eólica e solar. Então vento e sol e água de barragem. Qual que é o grande problema da energia renovável? Algumas dessas fontes elas são intermitentes, ou seja, elas não geram energia sempre. Então a gente precisa ter fontes que a gente consiga ligar a hora que a gente quiser. Por quê? Porque podem ter alguns choques, por exemplo, um mês muito quente, que a demanda de energia ela fica muito mais alta do que o sistema normalmente está acostumado a ter. A energia que a gente está consumindo agora, ela está sendo produzida agora ou a gente está tirando de alguma bateria. Ela não dá para a gente, não consegue ter a capacidade de guardar energia ainda por um tempo muito longo. Então, para conseguir aguentar a ter esses picos de energia, a gente precisa de ter outras fontes, principalmente as térmicas. Uma das tendências que a gente vai ver daqui para frente, Marcela, no nosso ponto de vista, é que a gente vai ver uma preocupação cada vez maior com essas outras alternativas de fontes de energia, principalmente as térmicas, e térmicas que sejam menos impactantes para o ambiente, principalmente térmicas a gás. Então, até alguma das coisas que a gente olha na Bolsa são empresas que são relacionadas a esse tema. Uma outra coisa que vai ser muito importante vai ser a gente conseguir reforçar o sistema de transmissão de energia. Porque, às vezes a gente está gerando transmissão de energia em um lugar e tem que transportar para outro. Isso também vai ser uma coisa que é muito relevante. Então, a gente já viu vários leilões de energia, de transmissão de energia acontecendo. Esse subsetor dentro do setor de energia elétrica também é uma coisa que a gente gosta bastante, a gente está sempre acompanhando para ver o desempenho dele. Então, quando a gente pensa na combinação desses fatores, é muito difícil dizer exatamente, olha, então porque o preço do petróleo subiu, o preço do gás natural subiu, então a empresa transmissora de energia tem que subir. E a gente tem uma série de eventos que são específicos para cada um desses subsetores, que impactam as empresas de uma forma diferente. Mas eu acho que o ponto aqui importante que a gente começou a ter essa discussão sobre essa transição energética é que o Brasil ele tem uma vantagem muito grande, porque não só a gente tem essa história de energia limpa,
mas a quantidade de adição, de capacidade de produção de energia vai aumentar muito nos próximos anos, seja por conta dos novos projetos de energia solar, seja por conta dos projetos de eólica ou mesmo das termoelétricas a gás. Se a gente coloca a história do petróleo, que a Karina falou, no México, o tema que está mais na moda, um dos nossos sócios, o Maurício, ele esteve lá recentemente, ele falou, pô, aqui só se fala sobre nearshoring. O que é o nearshoring? Eu falei daquela história da mudança das cadeias de produção, os Estados Unidos deixa de importar da China, ele passa a importar as coisas do México. Então, poxa, o México ele tem um boom de produção industrial, então você tem uma quantidade de investimento muito forte lá. Só que uma coisa que as pessoas falam um pouco é sobre a história do power shoring, que é essa capacidade que o Brasil vai ter de fornecer energia para o resto do mundo. O México, inclusive, uma das preocupações que a gente tem com essa história do nearshoring é se ele vai ter energia elétrica o suficiente para atender a demanda a mais que vai ter do crescimento da economia, porque o setor, ele, enfim, tem passado por várias dificuldades ao longo dos últimos anos, então acho que esse é um risco que a gente vai ter que monitorar. A gente tem um problema inverso. Eu acho que a gente tem um excesso de energia aqui no Brasil que faz com que os preços de energia elétrica aqui eles sejam muito baratos. Não só uma energia elétrica com custo mais baixo, mas também com uma matriz renovável. A gente acredita que isso é um potencial de crescimento para o país muito grande. Então a gente espera muito que as pessoas comecem a falar mais desse power shoring, que quando a gente olha no cenário de investimento no Brasil nos próximos 10 anos, é um dos temas mais importantes e relevantes que a gente vê. Quer falar? Não, eu ia falar assim, um dado super interessante da questão do potencial, né, de energia renovável do Brasil. A nossa matriz elétrica, ela é mais renovável e mais que o dobro da média das 20 maiores economias do mundo. É algo muito incrível, né, se pensar. Eu acho que a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre o fato do Brasil ele ser esse gigante energético, ele tem um enorme potencial de produção, né? De capacidade de energia limpa. E aí, só que uma das coisas que a gente às vezes se pergunta é como maximizar esse potencial do Brasil, né? A gente já falou um pouco sobre energia solar, energia eólica, mas também o hidrogênio verde, ele nasce, né, como um combustível, ele está emergindo cada vez mais, e agora inclusive a gente passou no Congresso o marco regulatório, né, que visa regular o hidrogênio de baixo carbono. Então, acho que tem uma série de potenciais desdobramentos, né, para a gente de fato maximizar a nossa capacidade renovável e o nosso potencial como grande exportador de energia para o mundo, como vocês já falaram. Queria perguntar, assim, dentro desse tema, né, de energia limpa, aí olhando para 2024, né, acho que você comentou, Hirai, talvez nos próximos 10 anos, ou na próxima até o final da década, a gente de fato vai ter muito potencial nessa agenda, mas olhando especificamente para o ano que vem, quais que vocês acham que vão ser, assim, as grandes oportunidades para o Brasil na agenda de energia limpa? Vai ser difícil de cravar assim em 2024, assim, porque o que a gente acha que ainda vai ter, a gente ainda tem um excesso de capacidade de produção. Então os preços de energia, de uma forma geral, eles vão ficar mais baixos. Mas eu acho que assim, esse negócio de energia, assim como a pauta ESG, é uma coisa que é muito difícil a gente cravar assim, o que acontece em um determinado ano, porque são decisões de investimentos que são tomadas com um prazo muito grande. Como eu falei, assim, o que a gente pensa sobre os próximos anos é que isso tem um potencial de crescimento para o Brasil que é muito relevante, seja do lado de crescimento econômico, seja do lado fiscal, do lado de arrecadação, do potencial que isso tem de ajudar as pessoas. O que talvez aconteça e que talvez tenha um impacto mais rápido é a mudança da percepção das pessoas. Quando a gente conversa com alguns economistas, amigos nossos, e fala sobre esse potencial de crescimento da produção de petróleo no Brasil, a primeira reação é de incredulidade. As pessoas simplesmente não acreditam. Elas falam, poxa, mas isso não vai acontecer. Mas tem sua maior parte investimentos que já estão contratados, investimentos que já estão sendo feitos, desenvolvidos por empresas sérias, em vários casos estrangeiras, que obviamente tudo tem risco, mas é um risco menor de acontecer. Mas quando as pessoas começam a perceber, falar, poxa,
Será que não vale a pena para uma multinacional investir no Brasil ao invés de investir em outro lugar? Porque olha só o que está acontecendo, a narrativa do Brasil está mudando para uma coisa que é muito mais positiva. Não só por conta do lado da energia, mas também, fugindo um pouco do tema aqui, do lado de todas as reformas que aconteceram no Brasil ao longo dos últimos 7 anos. A mudança que o Brasil passou é incrível. O potencial que o Brasil tem do lado de energia, do lado de agronegócio, do lado de atração de investimentos é muito, muito relevante. Se isso vai começar a se materializar em 2024 é difícil de dizer, porque, de novo, as pessoas estão percebendo, tem alguma coisa estranha acontecendo na balança comercial brasileira, tem alguma coisa estranha acontecendo no crescimento do PIB do Brasil, tem alguma coisa estranha acontecendo na inflação brasileira, que todas essas 3 variáveis têm surpreendido positivamente. A balança comercial é recorrentemente acima do esperado, o PIB cresce mais do que as pessoas estão imaginando e a inflação está mais baixa. Como que a gente explica isso? Será que não vale a pena a gente parar e olhar para trás e ver o que de fato aconteceu ao longo dos últimos 7 anos e tentar projetar o que vai acontecer nos próximos 7 anos? E, poxa, quando a gente faz isso, que a gente consegue entender que a dinâmica que está acontecendo no Brasil, ela é diferente. E, de novo, do nosso ponto de vista, a melhor forma de ajudar o S do ESG é com mais crescimento econômico de qualidade. É isso, essa mudança de chave, talvez, que a gente tem em 2024. E se isso daí acontecer, vai ser muito, muito positivo. É legal que, acho que você trouxe um pouco dessa visão mais ampla e mais macro, acho que conversa muito, inclusive, né, enfim, com o Caio Megali trouxe um pouco desse cenário, né, então um pouco do que a gente tem visto em termos da balança, como isso conversa com as projeções, e acho que esse contexto ajuda muito a direcionar, né, a entender quais são os temas principais, e aí, de novo, reforçando um pouco dessa virada de chave, dessa transição, que, de novo, não sozinho, né, não é o tema ESG sozinho, mas que todo o cenário macroeconômico acaba também dando suporte a algumas tendências que a gente vê olhando para frente. A gente está se aproximando do final aqui, mas então acho que para fechar e também abrir para uma mensagem de encerramento, acho que surgiu no chat, a gente recebe muito essa pergunta em relação a então como identificar, né, dito tudo isso, como identificar quais são as principais oportunidades em termos de empresas, papéis, né, de companhias que estão bem posicionadas em relação a esse tema. Acho que nós aqui na XP, um pouco do trabalho é justamente esse, né, então entender das empresas que fazem parte aqui da nossa cobertura, como que elas estão posicionadas em relação a essa agenda, seja em termos da parte ambiental, com todo esse tema de transição energética, seja em relação ao social, até trazendo, né, o que a Karina trouxe de transição justa, né, então assim, como que nesse cenário acho que as empresas estão fazendo para se adaptar, em termos de governança, acho que a gente não, né, muito tema para falar, mas acho que desse lado de governança a gente costuma dizer que o G, né, é um tema que sempre foi, né, muito importante, segue sendo crucial, inclusive, né, para uma empresa a gente acredita, né, que uma boa governança é fundamental também para o avanço no E e no S. Então, acho que a gente busca muito entender, né, o que as empresas estão fazendo, e aí, nesse sentido, acho que também, né, para você, investidor que tá nos assistindo e que tem interesse, né, em investir em empresas que estão bem posicionadas no tema ESG, a gente tem uma carteira recomendada, que acho que traz, né, enfim, um pouquinho dos nomes que a gente entende que combinam, né, uma boa perspectiva fundamentalista, e aí voltando no ponto que eles exploraram no começo, de que a gente não faz uma análise ESG apartada, a gente entende que, de fato, né, a empresa, ela é o todo, ela é a questão financeira e é também o posicionamento em relação à agenda ESG, mas é uma forma, né, enfim, de você explorar. Então, acho que convido, né, enfim, as considerações finais aqui, Karina e Hirai, para a gente fechar essa live. Começar? Pode começar. Não, bom, acho que pensando aqui, né, a gente falou das tendências, eu acho que a gente na Dália acredita muito no impacto, né, do ESG nas decisões de investimento, então acho que isso assim, é muito relevante, a gente é consumidor aí diário dos reportes do time aí da XP, a gente recomenda bastante. E, enfim, acho que talvez como tema aqui para fechar, eu acho que de tudo que a gente falou, realmente né, acho que a pauta ESG, o foco no ambiental, no clima, sempre foi muito forte, né?
Acho que é algo que as empresas já estão se movimentando muito nesse sentido e a gente tem visto isso assim na prática mesmo, ali no dia a dia da interação com as companhias, apesar de ainda ter um caminho longo para entender como a gente vai chegar no cumprimento das metas, né? Mas a gente acha que, no contexto brasileiro, né, assim, tem muita coisa no social que ainda precisa ser explorada, né? Então a gente fica muito de olho também em relação a isso, né? Quando a gente está, né, assim, o time tem muita experiência para entender o que faz uma companhia ganhar, né, ou perder valor, né? Então a gente acha que essa pauta ESG se conecta muito com isso, né? E por fim, acho que a Lu falou do potencial do Brasil nessa agenda, né? Aliás, a gente tem várias cartas da gestão recentes em que a gente traz um pouco dessa nossa tese do ESG como, né, assim, como um dos aspectos, né, para serem considerados, né, dentro do potencial do Brasil, né? A gente usa uma expressão que o Brasil é uma ilha do tesouro, né? Assim, a gente tem inúmeros tesouros no nosso país e que ainda precisam ser muito, muito explorados, né? Então acho que fica aí essa mensagem, Irai. Então, ótimo, Karina. Acho que você tocou num tema importante. Acho que para terminar aqui também faço o convite para as pessoas entrarem no nosso site, verem as nossas cartas, verem as nossas políticas de investimento ESG e também para entrar em contato com a gente, porque uma das coisas que a gente promove internamente na Dália é o que a gente chama de Dália Talks, que a gente tenta fazer pelo menos uma vez por mês, trazendo especialistas sobre um assunto que é relacionado a essa pauta ESG, para a gente fazer um debate com a empresa inteira. Então, se alguém tiver alguma ideia para fazer esse debate com a gente, por favor, entre em contato para a gente conversar e ver se a gente consegue marcar uma reunião. E eu acho que o ponto importante aqui, de novo, assim, é que quando a gente olha para frente, 2024 vai ser um ano muito bacana, porque o que atrapalhou o ESG ao longo dos últimos 2 anos não foi a ineficácia de resultados, não foi outros fatores, mas basicamente foram juros altos, preço de petróleo mais alto. Esse negócio ele vai se reverter no ano que vem. Esse negócio ele já está se revertendo. Isso vai fazer com que as ações, o mercado, né, dos ativos de risco subam bastante. A gente está no começo desse processo. E a pauta ESG vai voltar com tudo. Então, quando a gente olha para 2024, a gente é otimista em várias coisas, inclusive em voltar a debater mais ativamente esses temas ESG. Não, perfeito. Muito obrigada, Hirai e Karina. Espero que, enfim, que a audiência tenha gostado. Acho que do nosso lado foi uma aula. Tô vendo aqui os comentários, Liderson, que bom que você gostou. E acho que relembrando, né, amanhã a gente continua. A gente vai ter, né, mais um dia, uma tarde inteira de live aqui no YouTube da XP, discutindo um pouco de perspectivas para frente de alocação, fundos imobiliários, renda fixa e muito mais. Então, né, vai ser muito bom ter você aqui com a gente também. Obrigada novamente pela participação. Obrigado.